Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Isaías capítulo 41, um capítulo da Bíblia por dia. Orar todos os dias e buscar mudar são os objetivos do nosso grupo Propósito. Nós temos aqui mais uma menção da salvação que seria operada pela mão de Deus. Nós sabemos, irmãos, que o mundo muitas vezes parece estar um caos, mas existe um Deus que governa sobre todas as coisas, e esse Deus é Jesus Cristo. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. O Senhor Deus é aquele que exerce a sua soberania e quem entregou o controle de todas as coisas ao Senhor Jesus. Ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, na primeira parte, o Senhor mostra quem governa a história. Ele chama as ilhas, no versículo 1, para que cheguem diante dele defendendo sua causa. Há um convite no livro de Isaías, capítulo 1. O Senhor convida para que eles arrazoem, conversem. Ainda que os pecados sejam imundos, eles serão perdoados, se tornarão brancos. Assim o Senhor promete perdoar. Há um convite, esse é o desejo do Senhor, que o homem chegue ao arrependimento. E Deus mostra que ele vai entrar com uma providência contra as nações que estavam afligindo a casa de Judá. Vamos lembrar que essa profecia aponta historicamente para o rei Ciro, persa, que livraria da Babilônia, mas aponta de uma maneira última, como diz o versículo 4, você percebe nitidamente quem fez e executou tudo isso. Está falando do rei que seria levantado, aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Então há uma menção clara de que Ciro aqui representa um tipo de Cristo que traria juízo aos inimigos do povo de Deus. Mas mesmo assim, mesmo sabendo dessas questões, muitas vezes nós nos entregamos ao desespero, nós achamos que não vai haver vitória, mas, meu irmão, não deixe o medo dominar a sua vida. Versículo 5 mostra que os países do mar viram isso, temeram, os fins da terra tremeram. E o versículo 6 vai dizer que, por causa desse desespero, um ao outro ajudou o seu próximo e disse ser forte. Assim o artífice anima o ourives, e que alisa com martelo e que bate na bigorna. Eles estão correndo para fazer deuses que os socorram, mas ninguém pode socorrer da mão do Senhor e do juízo que virá. Não haverá ninguém que poderá escapar do juízo que virá. É um juízo universal, será portanto, para todo mundo, para todos os homens, e inescapável. E aqui na segunda parte nós percebemos que o Senhor traz um conforto. Porque apesar da nossa fragilidade, sabemos da nossa pecaminosidade, nós não devemos temer a vinda do Rei dos Reis, porque ele, por sua graça, nos alcançou. Diz o texto, no versículo 8, que nós somos amigos, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Nós somos descendentes do amigo de Deus chamado Abraão. E se nós trilhamos o caminho de Abraão, que é também o pai da fé, portanto, se nós temos vivido por fé, somos amigos de Deus. E é ele que nos sustenta por sua graça. Versículo 10 diz aqui: não temas porque eu sou contigo, não te assombro porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. É a destra fiel de Deus que não nos deixa sucumbir, meus irmãos. Quanto a nós, diz o texto, nós não passamos de vermezinho. Versículo 14 diz: não tema o vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, teu Redentor é o Santo de Israel. Farei de ti um trilho cortante e novo e armado de lâminas duplas. Os montes trilharás. Olha só, ao mesmo tempo que o Senhor nos chama de vermezinho, que somos frágeis, diz o texto que ele vai nos fazer trilha com lâminas duplas, trilhas que trilharás montes e os outeiros reduzirá a palha. Preste atenção no que o Senhor faz. O Senhor transforma a fraqueza em força. O Senhor usa nos usa, mesmo sendo imperfeitos como somos, para servir de trilha pontiaguda, nova, que trilha montes, como diz o texto aqui, no versículo de número 15, eis que farei de ti um trilho cortante novo e armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirá a palha. Então, olha o poder que o Senhor concede por sua graça ao vermezinho de Jacó, que somos nós, o seu povo. E ele ainda promete que nos momentos mais difíceis ele vai nos sustentar. Ele vai, versículo de número 18, diz assim, versículo 17, os aflitos e necessitados buscam água e não há, e a sua língua seca de sede. Versículo 18, abrirei rios altos e desnudos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes d'água e a terra seca em mananciais. O Senhor promete que ele vai matar a sede do seu povo. E é assim mesmo, irmãos. Nós muitas vezes temos sede de justiça em um mundo caótico, mas o Senhor diz que nós seremos saciados, ele mesmo fará
Não perca a sua confiança e a sua esperança. Deposite no Senhor. E Deus faz isso, versículo 20, por quê? Para que todos vejam, saibam e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel criou. O Senhor, ele faz de uma maneira clara para que todos possam perceber que é a boa mão dele que faz todas as coisas acontecerem por causa da sua promessa e da sua fidelidade em prover para nós o que necessitamos. Nós temos aqui, nessa última parte, ainda um veredito contra a idolatria. O versículo 24, 23 e 24 diz assim: o Senhor faz um desafio para que os deuses digam o que há de acontecer, anunciar as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. E o Senhor, no versículo 24, diz: eis que vocês são menos que nada, e menos do que nada é o que fazeis, e a abominação é quem vos escolhe. Então a abominação é quem escolhe se prostrar diante de um ídolo criado por mão humana, que nem existe. E o Senhor ainda promete que tornaria tudo isso em nada. Ele vai suscitar um que vem desde o nascimento do sol, versículo 25, ele invocará o meu nome, pisará magistrados. Está falando aqui da libertação que o Senhor iria operar através de Ciro, e essa que ele opera também através do Rei dos Reis, Jesus. Quem anunciou isso desde o princípio, a fim de possamos saber, foram os ídolos. Não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem o ouça. Eu sou, o Senhor disse. Eu sou o que primeiro disse a Sião: eis, ei-lo aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas, falando claramente a respeito de Cristo. Quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles, aconselheiro a quem eu pergunte e me responda: eis que são todos nada, e as suas obras são coisa nenhuma, e suas imagens de fundição, vento e vácuo. Só há um Deus, meu irmão, vivo e verdadeiro, em quem nós podemos confiar, e esse Deus se chama Jesus Cristo. No meio do caos, continue confiando nas promessas de Jesus. Ele era a promessa de Deus para a salvação das nossas vidas, e o Senhor foi fiel, nos dando Jesus, o seu maior bem, o seu maior tesouro, que é o seu próprio Filho. Eu pergunto àquele que não poupou o seu Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele também todas as demais coisas? Não se entregue ao caos, continue confiando no Senhor. Até mais, meu irmão, até amanhã, para mais um capítulo das Escrituras, capítulo 42, que vai nos ajudar a entender ainda mais o capítulo que foi estudado hoje. Um grande abraço e até lá.